Um olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares. E esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Estamos chegando na sexta-feira e no decorrer dessa semana nós temos meditado na última semana de Jesus, a última semana em que ele viveu como um homem natural. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso Café com Cristo devocional. Iremos falar sobre o que aconteceu na sua última sexta-feira. Mas antes, eu gostaria aqui de compartilhar um aviso importante. Somos ainda poucos no canal, mas eu já estou tendo algumas dificuldades de compartilhar o link com todos. Então eu peço a você para que se inscreva aqui no canal, acione o sininho para que o YouTube possa então te notificar. E assim você pode estar conosco nesta mesa comendo do pão vivo que desceu do céu. Então se inscreva no canal e acione o sininho. Vamos lá? Gostaria aqui de ler um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 19, versículo de número 17, que diz o seguinte: Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Que o Senhor Deus possa continuar ministrando aos nossos corações, ministrando, nos trazendo palavra, entendimento, que não seja o servo do Senhor, mas que seja o teu Espírito a ministrar a cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Então, nós temos meditado nesses dias sobre a última semana de vida de Jesus. No domingo de Ramos, Jesus então entra em Jerusalém profeticamente, cumprindo a profecia do profeta Zacarias. Na segunda, Jesus purifica o templo e declara: esta casa será chamada casa de oração. Na terça, Jesus realiza milagres no templo, mas Jesus ensina aquela multidão a respeito dos princípios do reino e a respeito, talvez, da lição mais importante de todas, a lição que fala do amor. Chegamos então à quarta-feira. Na quarta-feira, nós vamos ver Judas articulando com os principais sacerdotes sobre como ele iria entregar Jesus. Judas se viu numa mesa de negociação, negociando a vida de Jesus. Na quinta-feira, acontece então o dia da instituição do sacramento da ceia. Jesus institui a Santa Ceia, um memorial para que nos lembrássemos da vida e a morte e ressurreição de Jesus. Então agora chega a sexta-feira. Na sexta-feira, Jesus então foi preso e foi levado a um tribunal, onde foi condenado por um sistema religioso corrompido. Juízes tomados por inveja e um Estado romano que aprovou aquela sentença por conveniência política. Por volta das 9 horas da manhã, Jesus então é levado a um lugar chamado Gólgota, ou o lugar da caveira ou Calvário. E lá Jesus foi crucificado entre dois condenados, entre dois ladrões. A palavra diz que Pilatos, ironicamente, na tentativa de ridicularizar Jesus, coloca no alto da cruz uma placa que dizia: Nazareno, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Nesse momento, Pilatos,
ele foi usado por Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele tem planos e propósitos, e a palavra diz que nenhum deles podem ser frustrados. Nem os homens mais poderosos desta terra podem frustrar os planos de Deus. Mal Pilatos sabia que aquela ironia serviu para anunciar Jesus como rei. E o texto diz que esse anúncio foi feito em um lugar próximo da cidade de Jerusalém. E Jerusalém estava tomada por uma multidão de judeus que estavam ali para a festividade da Páscoa. Alguns estudiosos dizem que circulava em Jerusalém, nesta época, algo em torno de 5, 6 milhões de judeus. E Pilatos escreve nesta placa e esses dizeres em 3 idiomas: latim, grego e hebraico, linguagens universais, para que todos soubessem o que estava acontecendo ali, para que todos soubessem quem estava sendo crucificado ali, e também para que todos também soubessem a proporção do que estava fazendo, do pecado que estavam cometendo. Eles estavam crucificando nada mais, nada menos do que o Messias, o Filho de Deus. Então, aqueles dizeres de Pilatos deu ao povo consciência do que eles estavam fazendo. E até os dias de hoje, esta mensagem é pregada de uma forma universal. Todos conhecem a história de Jesus, aquele que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Engraçado que outra lição que nós aprendemos aqui com esta placa de Pilatos é que ele escreve Nazareno, rei de judeus. Havia um ditado naquela época, e descrito aqui na própria palavra, que diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, uma tentativa de ridicularizar Jesus. Jesus, para os homens, vinha de Nazaré, mas para Deus, ele era celestial. Jesus, para os homens, foi desprezado, mas ele foi amado por Deus. Foi colocado na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, mas Deus coloca na sua cabeça uma coroa de glória. E todos nós que carregamos Cristo até os dias de hoje, também recebemos de Deus esse amor, esta graça, esta promessa de que com Ele reinaremos. A placa de Pilatos não apenas denuncia a proporção do pecado que cometemos, a grandiosidade desse ato horrendo que cometemos, mas essa placa também denuncia a graça e o favor de Deus que vem de Jesus. Porque Jesus também, além de ser o Rei, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Hoje, o ser humano, mais do que nunca, tem a oportunidade de conhecer esta mensagem pelos idiomas universais que se fala hoje, como o inglês ou o espanhol. Hoje, assim como nos tempos de Roma, o mundo está conectado. Nos tempos de Roma, o mundo estava conectado pelas estradas romanas. Hoje, o mundo está conectado pelas estradas digitais da internet. E todos têm acesso a este lugar, a este Calvário, a este Gólgota, mas também têm acesso ao lugar da ressurreição, ao jardim da ressurreição. Então eu quero encerrar hoje esta devocional dizendo de que este dia foi um dia de morte, foi um dia de sofrimento, foi um dia de dor para Jesus, mas também foi um dia de anunciação universal de que o Rei dos Reis chegou para governar com justiça e proclamar o dia aceitável do Senhor, anunciar salvação para todos os homens. A palavra diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pelo dia, muito obrigado,
pela bondade e misericórdia do Senhor que tem nos alcançado. Ah, Senhor, o Senhor nos poupou dos cravos da cruz. O Senhor nos poupou da coroa de espinhos, do escárnio do pecado. Muito obrigado porque o Senhor nos cobre de graça hoje. E queremos aqui declarar a nossa fé de que cremos em Cristo Jesus e no sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Muito obrigado pelo Teu Filho por nós. Senhor, nos usa para proclamar esta verdade de que Jesus é o Rei, Ele é Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Usa-nos, encha-nos de poder, renova o Espírito do Senhor sobre nós, para que possamos proclamar às nações esta realidade e verdade eterna. Muito obrigado. Assim eu oro e abençoo a todos agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus então possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, e que a sua vida seja um instrumento desta anunciação. Jesus Cristo é Senhor. Que Deus te abençoe.